Juntou a casa os utensílios do templo do Senhor e os quebrou, os fez em pedaços. Fechou as portas do templo do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá ele fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Esse cara é o pai do rei Ezequias. O pai do rei Ezequias é um rei que se tornou ímpio, que durante o seu tempo de vida, ele tomou uma decisão. E a decisão era boicotar a fé judaica. Do nada, o rei Acaz foi lá, chamou os sacerdotes e falou assim: acabou. Eles falaram: acabou o quê? Acabou, não tem mais fé, não tem mais sacrifício, Páscoa, não tem mais nada. Ah, mas e o templo? O templo não vamos fechar. O rei Acaz fechou o templo e por 16 anos o templo ficou fechado. E o rei Ezequias é o filho do rei Acaz. Mas antes de fechar o templo, porque o rei Acaz, eu não sei quanto tempo ele reinou, mas não foi muito, talvez uns 15 anos, talvez 16. Capítulo 28 diz que ele reinou 16 anos. Ele morreu jovem, com 36, e ele reinou dos 20 aos 36 anos. E logo no início, ele fecha o templo, mas antes disso, ele vai entulhando, ele fecha o templo que eu falo, para a fé judaica. Porque o templo estava tomado de ídolos pagãos. Quando eu falo tomado, é que para limpar esse templo, foram dias e dias tirando caçambas, entulhos, de dentro do prédio, de dentro do templo. Essa informação não é axiologia, não é da minha cabeça, está no texto, não é interpretação. E o rei Ezequias cresceu vendo seu pai agindo dessa forma. E quando o rei Ezequias assume o trono, eu vou falar vou tropicalizar o sermão para ficar mais fácil para a gente compreender, porque o nosso calendário é solar, o calendário judaico é lunar, o nosso janeiro não é o janeiro deles. Então, o janeiro de Israel é mais ou menos o nosso março ou abril. Tá bom? Eu vou falar janeiro para a gente ter uma tropicalização aqui. E o rei Ezequias, ele assume no dia 1º de janeiro. Ele assume no primeiro dia do primeiro mês. Nem sempre acontecia isso, mas no caso dessa sucessão, aconteceu assim. E desde o dia 1, o rei Ezequias tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. E a decisão que o rei Ezequias tomou, veja o que diz o capítulo 29, versículo de número 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas do templo do Senhor e as reparou. Ele toma uma decisão que vai contra aquilo que ele aprendeu com seu pai, aquilo que ele viu seu pai fazendo. E eu queria deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto. E o primeiro Deus não te salva ou te condena com base na herança que você recebeu. Deus não te salvará ou te condenará com base no seu histórico familiar. Deus não te salvará ou te condenará pelas coisas que você viu e repetiu, as coisas que você recebeu do teu pai ou da tua mãe. Eu não sabia que a Debbie ia falar desse assunto dos seus pais. Horrível, biológicos, né? Os pais biológicos, horrível. E por anos, o Brasil foi varrido por uma teologia, sobretudo no pentecostalismo e neopentecostalismo,
que é a ideia das maldições hereditárias. Que bênção ou maldição você herda. Bênção ou maldição você recebe, você não tem gerência. Você tem várias coisas, vários tópicos do tema maldição, maldições hereditárias. Vários tópicos que eu não vou esgotar aqui, porque não é o assunto. Mas dentro desse arcabouço de coisas, de heresias vindas dessa história de maldições hereditárias, você tem, por exemplo, a ideia do nome. Venderam para nós que durante um tempo, aí, começo do ano 2000, final da década de 90, começo de 2000, 2000 e pouco, o Brasil foi varrido por essa teologia de que o nosso nome pode trazer bênção ou maldição. Ouviram isso alguma vez ou não? Então, veja bem, o que teve de gente mudando de nome no cartório, eu não estou exagerando, o que teve de gente mudando de nome no cartório. Ah, pastor, eu vou mudar de nome. Aí o pastor, não, tem que mudar mesmo, porque... Como é que é teu nome? Não, meu nome é, sei lá, Maria das Dores. Aí a pessoa, também com o nome desse, você não vai vencer. Como você vai vencer? Maria das Dores, né? Então as pessoas, elas olhavam, como é que é o nome? Então, esse nome aqui, esse aqui vai ser abençoado. É óbvio que quando você vai colocar um nome numa criança, você quer um nome bonito, que tenha que seja carregado de um significado importante. Siga aí, mas o que eu estou dizendo aqui, não é o nome bonito de significado importante que vai abençoá-lo ou amaldiçoá-lo depois. É legal ter um nome bonito, escolha aí bem o nome, mas não é isso que vai fazer do seu filho abençoado ou amaldiçoado. Vá nos presídios e vá achar lá Samuel, Daniel, não sei o que, todo esse pessoal estava preso. Por quê? Porque, primeiro ponto, Deus não te salva ou te condena baseado na herança que você recebeu. Então o Brasil foi varrido por uma ideia, uma teologia, que o seu nome resolve. Então, se você se chama Victor, então você vai ser alguém vitorioso, você vai ser alguém e tal.